Olá pessoal, saudações tricolores. Feliz, né? Bastante feliz. Afinal de contas, ganhar do Atlético Mineiro não é pelo ganhar pelo Atlético Mineiro, ganhar o Atlético Mineiro, que é um dos grandes times do Brasil atualmente. Da maneira que nós ganhamos, o Fluminense mandou no jogo do início ao fim. O Atlético Mineiro conseguiu 3 gols, 2 por falhas absurdas nossas. Absurda não, 2 por falhas nossas. Uma foi realmente absurda. Pela segunda vez que acontece isso com a mesma pessoa. Mas jogamos bem, como jogamos bem contra o Flamengo também, nós éramos para ter vencido o Flamengo. Apesar de terem uns rubro-negros que não. Aí vem com uma conversa mole pra cacete, e o Flamengo está mostrando por que merecia ter perdido. 3 jogos, com a gente, conosco, conseguiu ganhar o jogo, sabe como. Depois perdeu os outros 2. Ontem perdeu, semana passada perdeu pro Fortaleza dentro do Maracanã. Então, aí perdeu pro Fortaleza de 2, era para ter perdido de muito mais também. Também. O Hugo não fez milagre, só fez contra o Fluminense, aí tomaram. Mas tirando o Fluminense, Palmeiras, que nós até hoje, olha, depois bota a culpa no Diniz. Cadê o VAR do Palmeiras, o gol do Dudu? Rafael Claus contra o Curitiba. Aquela expulsão que não foi dada, não aconteceu nada. Depois, Rafael Claus contra o Flamengo. Vai somando o número de pontos que tem aí. Porque contra o Juventude, foi um erro que não foi de arbitragem, não foi nada. Foi um erro da CBF, de permitir um jogo numa piscina. Não custava absolutamente. Em nenhuma parte do mundo acontece isso. Se fosse em qualquer parte do mundo, até em Bengala, em Bangladesh, os caras teriam esperado umas 2 horas para baixar a água e ter um jogo normal. Não teve. Foi um jogo anormal com um gol contra, um jogo que não teve chance de gol quase, um jogo ruim. Então a gente não pode falar nada porque é um jogo que não deveria ter acontecido naquele horário que aconteceu. Mas ontem o Fluminense jogou muito bem, mas muito bem. Mas antes de falar do Fluminense, vocês estão vendo que eu estou com uma camisa bonita pra caramba. É a camisa do Manguinhos Futebol Clube. Olha aqui. É uma camisa muito bonita. Verde escuro, verde claro e amarelo. Manguinhos foi campeão, como eu já falei várias vezes. Estou voltando hoje, essa camisa foi produzida pelo Luiz Fernando Caldeira. Eu falei que já existiram várias ligas, né? Olha só a liga que é. Campeão de 1920, de 1921 da Liga Brasileira de Desportos. Parece até CBD, né? Não, ninguém sabe, é uma liga esquisitíssima. E o Manguinhos tem uma história interessante. Ele foi fundado pelo Instituto Souza Cruz. Acho que é Instituto ou Associação Souza Cruz. Não é o fabricante de cigarro, não é a British American Tobacco, não. É a família do Oswaldo Cruz. Por isso que é Manguinhos, né? E o patrono era o Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, o homem da vacina, onde fica hoje a Fiocruz. Depois eles se mudaram para Frei Caneca, Rua Frei Caneca no centro. Mas o Manguinho, e outra coisa, eles foram fundados em 1915 e era esse uniforme quando chegou em 1921, acho que, não sei se eles foram campeões dessa Liga Brasileira de Desportos, com esse uniforme ou se já foi com um novo uniforme, que é igualzinho do São Paulo, branco, preto e risquinhas brancas, igualzinho do São Paulo. Porque naquela época não existia camisa de malha, né? A camisa era de algodão, era camisa social, manga comprida com botãozinho, falta só botar uma botoadeira, pô. Então, eu não sei se aquilo, quando lavava, manchava tudo. Então eles trocaram de cor pro preto, vermelho e branco, com risca branca, igual a camisa do São Paulo, igualzinho. Mas essa camisa é uma das camisas mais bonitas que eu já vi até hoje. Olha só, 2 tons de verde e um amarelo, muito bonito, uma camisa bonita pra caramba. E é uma camisa do meu amigo Caldeira, esse que está aqui embaixo, ó. É só falar com ele, essa camisa é muito bonita. Mas vamos voltar aqui. Agora vamos falar. E essa camisa aqui já é minha. Essa camisa é uma camisa bonita. Vamos falar do jogo. Não vou comentar hoje o novo plano de sócio torcedor. Eu estou devendo a vocês um podcast com o Márcio do Fluconomics. O Fluconomics, entrem pelo menos no Twitter, @Fluconomics. É de graça. Ele faz análise, essas análises agora da Libra,
essa liga e também do plano de sócio, ele está fazendo análise de tudo. E é muito legal. É tão difícil falar que é mais fácil fazer um podcast com ele para ele ficar falando. Eu vou ficar ouvindo aqui para também entender o que eu não entendi direito. Então, eu vou fazer isso com ele com calma. Vou convencê-lo. Mas enquanto eu não convenço, vocês podem entrar @Fluconomics, como se fosse em inglês. Fluconomics, como se fosse economics. Né? Então, vale a pena porque ele é didático pra caramba. Quando ele faz um assunto, ele bota mais ou menos uns 10 twitters, um seguindo o outro. É só você seguir a sequência, ele bota os gráficos, é muito bom. Vamos falar do jogo de ontem. O jogo de ontem foi um jogo que o Fluminense continuou mostrando o que vem mostrando ultimamente. Um time que briga pela bola, tenta ocupar os espaços do campo e cria situações de gol. Aliás, o Fluconomics mostrou isso hoje. No @Fluconomics no Twitter tem lá, mostrando como é que o time tem melhorado nesse aspecto, com gráfico. Então, a formação ainda não é a que nós queremos. Mas algumas coisas a gente já pode ver que eu me sinto muito feliz, porque algumas coisas eu concordo. Eu desde o início achava e está acontecendo. Por exemplo, o Natan foi uma bola fora nossa. Quando colocaram o Natan, agora o Natan vai jogando pra cacete. O Natan nunca jogou nada no Fluminense, nada. A maior nota que você pode dar pro Natan, num daqueles 6, 7 jogos que ele jogou, é nota 6. Tudo que o Natan conseguiu em 6, 7 jogos foi uma assistência e 4 chutes para fora. Tô falando sério, porque esse scout eu fiz. Então, e eu sempre falei, eu escrevi isso, está escrito. Eu acho até que no leiteria está gravado. O titular é o Arias. O Arias, quando o Natan começou a ter chance, o Arias estava contundido. Então o Arias mostrou por que o Arias é titular. É titular fácil. E outra coisa, o Arias não é atacante. O Arias é meia atacante. As pessoas têm que parar com isso. Porque ele faz o ataque. Não. Quando o Luiz Henrique sair, tem que entrar outra pessoa no lugar do Luiz Henrique. Não o Arias. O Arias tem que jogar no meio de campo. Ele é o último homem de meio de campo, é meia atacante. Como o Zico, como o Pelé, como vários deles, pô. Que a gente tem história no Brasil. Então, mas ainda assim a gente tem dúvidas e não gosta. Por exemplo, o Wellington até agora não desceu. Escalar sempre o Wellington. Eu não sei se está sendo preparado para o Felipe Melo voltar e entrar no lugar dele, para o André jogar. Tem duas coisas, eu procuro fazer uma análise bastante imparcial. O meu meio de campo seria André, Iago, ou Nonato, ou Martinelli, um desses três, porque são os três da mesma posição. Minha preferência é o Iago. Mas André, Iago, ou um dos outros dois, Ganso e Arias. Esse é o meu meio de campo do Kaique. E ele vem insistindo com Wellington, André, Ganso e Arias, Ganso e Natan. É Ganso e Arias, essa é a realidade. O ataque é Luiz Henrique e Cano. Quando o Luiz Henrique for embora para a Espanha, a gente vai ver quem vai colocar. Eu tenho duas opções. Ou vai entrar o Matheus Martins, que é uma coisa mais certa, só que ele vai cair pela esquerda, porque ele é um destro que joga pela esquerda, cortando para o meio para chutar, exatamente como o Luiz Henrique, que é um canhoto que joga na direita para cortar para dentro para chutar, mas também consegue fazer jogadas com o pé direito, e a mesma coisa o Matheus Martins consegue fazer com o pé esquerdo. E é forte também e é muito rápido. Essa é uma opção. Outra opção seria o John Kennedy. Ou algum outro sub-23 que está por lá, porque eu não entendo porque o Gabriel Martins, que o único jogo que ele teve com a gente contra o Boa Vista, ele mostrou que pode ser, coisa bota um tal do Alexandre Jesus aqui, não sei porquê. Mas o meio de campo, que ele continua insistindo com o Wellington, não sei se está preparando para o Felipe Melo. E eu acho que o André, a posição original do André é primeiro volante. Mas eu acho que o André tem condições, porque ele tem bola para jogar como segundo volante. Se é uma opção do técnico, é uma opção do técnico, acabou. Ele pode fazer o que ele quer, ele é o técnico, ele que assume, dele é que está na reta, é o dele que está na reta, não somos nós. Pô. Mas eu amaria com ele de primeiro volante. Mas tem uma coisa também que a gente tem que falar. Quando você arma um meio de campo, e o Fluminense está jogando no 4-4-2, quem viu a leiteria sabe que eu sempre falei, é o meu esquema predileto, é o esquema Fusquinha. Qualquer elenco joga no 4-4-2. É o elenco que você compõe mais na hora de defender. É o elenco que você sai mais na hora de atacar. Você sai equilibrado. Então, eu acho que... Espera só um pouquinho.
É um esquema que você se recompõe rápido, ataca rápido. Ele ocupa os espaços do campo da melhor maneira possível no time de futebol. É a minha opinião. Tem gente que gosta do 3-5-2, gente que gosta do 4-1-4-1. Essas coisas malucas que cada um tem o seu. Mas na hora que você arma o time, eu já falei isso algumas vezes aqui, principalmente na época do Campeonato Carioca, quando você arma o time, você tem que ter um meio de campo completo. Isso foi o que eu mais falei. O que é o meio de campo completo? Primeiro volante, segundo volante, meia de ligação e meia atacante. Pode ser o esquema que você quiser. 4-3-3, 4-2-4, 4-1-4-1. Isso é quando você fala de boca. Na hora que você olha para o jogo, vai, fica atrás do gol e fotografa o time, quando ele está sendo atacado e quando está atacando. Não existe 4-1-4-1, não existe nada disso. Existe 4-4-2, pode existir na hora de defender 3-5-2, 4-2-4, agora 4-1-4-1, 4-1-1-4, essas coisas não existem. Na hora que você vê o time no campo e fotografa, você vai ver que vai cair num desses que eu falei, e não nele 4-1-4-1. 4-3-2-1, isso esquece. Isso é muito bonito para tentar fazer o futebol virar alguma coisa científica. E futebol não é científico. Futebol é um jogo que, assim como o futsal, assim como o basquete, assim como o polo aquático, existe o imponderável, que é o camarada que arma o jogo. Normalmente é o cara que arma o jogo, é o cara que... Ou o camarada que... O Pelé. Ou você tem um Didi, você não sabe o que ele vai fazer, se ele vai dar uma enfiada de bola, é o caso do Ganso. Ou se você vai ter um Pelé que vai pegar uma bola, esconder a bola e vai sair na cara do gol. Então, isso aí, quando você faz 4-1-4-1, essas coisas, no futebol, no futsal, no handebol, esses esportes coletivos que o cara tem a posse de bola, no vôlei não pode. No vôlei você tem um toque só na bola e acabou. Você não pode segurar a bola, esconder e ver o que eu vou fazer. Não sabe. Mesma coisa, no futebol americano você pode. Eu vou fazer essa jogada aqui, você esconde a bola, vou te enganar. Mas no vôlei não. Por isso que os caras botam a mãozinha para trás e mostram que vai ser a jogada que vai fazer. Então, o 4-4-2 eu acho perfeito. Nós estamos jogando num 4-4-2 e estamos criando oportunidade e estamos nos defendendo bem. A maior prova disso é que ontem o Fábio fez uma grande defesa. Antes dele fazer a grande merda. Vou começar pelo Fábio. O Fábio tem passador de pano que não acaba mais. Eu sou tricolor, estava discutindo isso com um rapaz bem infantil, no Twitter. Eu não sou passador de pano. Eu não fui passador de pano pro Paulo Vitor, pô. E olha que eu fui goleiro, é a posição que eu gosto, é a posição que eu analiso. O Fábio é o responsável principal por nós sairmos da Libertadores. Podem passar pano à vontade. Como o Fred, meu ídolo, maior ídolo do time, um dos 5 maiores da história do Fluminense, é o responsável principal por nós termos saído da Sula. Pô, o Fred, meu ídolo mas eu não vou passar pano por uma merda que ele fez, pô. Perder um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo não pode. Principalmente um jogador que foi a 2 Copas do Mundo, pô. Que fez gol em Copa do Mundo, então não pode. O Fábio, ontem, ele cometeu o mesmo erro pela 4ª vez que deu em gol. E no Fluminense, dessas 4 vezes, 2 foram no Fluminense, que tem 6 meses de clube e já fez 2 merdas. E contra o Botafogo, quem vê jogo e guarda, acho que foi para aquele chutador de bandeirinha lá, aquele centroavante deles que parece um touro nervoso. Ele foi sair jogando com a mão. Com a mão você joga onde você quiser. A sorte que esse Eckerson, sei lá o nome daquele centroavante, e o cara estava longe. Então quando ele matou a bola, chegaram nele. Ele foi jogar com a mão por cima do cara e jogou no peito do cara. Porra, não pode. Eu já mostrei aqui. É só entrar no YouTube, um dos gols, o mais ridículo de todos, contra o Flamengo. Ele pega a bola e rola pro Thiago Neves. Não pode. Um goleiro. Essa semana o Netflix fez várias reportagens com o Caio Felipe, né? O goleiro do Sub-20, que está na seleção Sub-20. Ele contando a história dele. É um garoto de 20 anos de idade. Se ele cometer esse erro, é um garoto de 20 anos, está começando, então comete. Porque tomar frango. O goleiro frangou. O goleiro saiu mal do gol. O goleiro fez um pênalti bobo. O goleiro socou uma bola errada, bateu roupa, soltou no pé do atacante uma bola fácil. Isso faz parte do jogo. É que nem um jogador perder um gol feito. Tentar dar um drible e perder a bola e o cara chega na cara do gol e faz um gol. São lances de jogo. Agora, você pegar uma bola equilibrado, lembra do gol do Olímpio e veja o gol de ontem. E veja essa jogada contra o Botafogo. Ele tá com a bola na mão, vê o jogador do Fluminense e joga no peito do cara do Botafogo, pô. Ontem, porra, rifa a bola, porra, rifa. Pega a bola e rifa.
Não vai, eu detesto esse negócio de ficar tocando curtinho ali. Porra, rifa a bola. Porque ficar tocando curtinho e dá um bico pra frente, a bola volta na mesma hora, pô. Ficar tocando curtinho, a bola não passa do meio de campo, pô. Você tocar curtinho é tocar de você tocar da área pro lado da área, não pra dentro da pequena área, pra dentro da pequena área, porra. Tá chamando a marcação pra você, um erro, acabou. Então, contra o Olímpia, e ontem, ele tá vendo que tem um jogador de outra camisa nele, ele rola a bola, como foi pro Thiago Neves. É só entrar os 10 frangos de Fábio, vocês vão ver como o Thiago Neves humilha o Fábio, dentro do Maracanã, porra. Não pode um goleiro que tem 41 anos, 21 anos como profissional, cometer um erro desse. Não pode. Não passa o pano para essas merdas. É uma fala, porque ele tem mais. Ele tem, como é que é? Ele tem mais saldo. Peraí, o Marcos Felipe tem saldo pra cacete, cara. Aí vem falar, porque ele entregou contra o Barcelona. Peraí, entregou contra o Barcelona porque não pegou um pênalti, porque tomou um gol de cabeça, exatamente como o gol de cabeça que o Fábio tomou ontem do Sacha. Idêntico, é só pegar o YouTube e olhar, porra. Quer dizer, existe uma marcação. O Marcos Felipe é bom goleiro? É. Existem melhores que ele no Brasil? Existem, não são muitos, mas existem. Agora, porra, dizer que o cara não erra porque o cara tá com saldo positivo, que porra é essa? Não pode tomar um gol desse. Isso você perde um campeonato, você sai de uma Sul-Americana, você sai de uma Libertadores, perde um Mundial, pô, perde um Campeonato Brasileiro. Esse é um erro inadmissível para um jogador que tem 21 anos como profissional. Ele é profissional, entrou no Vasco como profissional aos 20 anos de idade, pô. Ele substituiu o Elton, que foi para Portugal. Depois foi pro Cruzeiro, jogou no Cruzeiro 18, 19 anos. Porra. Não pode cometer esse erro. Não pode cometer esse erro. Me desculpa, mas não pode. E para mim, errou. Pode ser quem for. Pode ser até o Neuer. Não pode. Esse erro é inadmissível. Você jogar adiantado, tomar uma bola encoberta, isso faz parte do jogo. Agora, você parado, você não está sendo pressionado, você olha para o seu companheiro e rola a bola para o atacante? Porra, deles? Que isso, porra? Então, o Fábio é isso. Outra coisa é o Wellington. Eu acredito que o Wellington vai sair para entrar o Felipe Melo, porque quando você arma um time no 4-4-2, é o que eu estava falando em mudei de assunto, quando você arma o time com o Wellington ou com o André, com o Felipe Melo, você não tem aquela agilidade que você deseja para sair rápido. Com o Felipe Melo você ainda tem ele passa bem a bola, ele consegue lançar bolas, mas você marca melhor. Com certeza. Então isso é uma opção do treinador. Eu não gosto do Wellington. Eu como a torcida do Fluminense. Mas o cara nem estava jogando mal ontem. Não vem jogando mal. O Wellington não vem jogando mal. Mas não é o que nós desejamos. A gente acha que o time pode mais sem ele. Eu acho que a torcida também acha. A grande surpresa do jogo, Samuel Xavier. Quase que ele faz 2 gols, quase que faz 2 assistências. Samuel Xavier ontem, se ele tivesse sido contratado jogado assim, estava na seleção. Pô, jogou pra caramba, fez um gol, fez uma assistência, se insinuou para receber bola na frente. Eu fiquei, esse cara tomou alguma, tá doidão? Jogou pra caramba. O Samuel Xavier ontem falou assim, pô, o Fluminense tem um lateral direito. Né? Tomara que ele jogue assim. Vamos falar a verdade também. Depois que ele voltou, ele não tem comprometido. Ontem ele não comprometeu, não. Ontem ele jogou bem pra caramba. Mas ele não tem comprometido, não tem tido falhas, nada disso. Inclusive contra o Juventude. É um cara que se esforçou, não cometeu erros grosseiros, não cometeu nem erros, essa é a verdade. Ele ontem jogou muito bem, muito bem. Foi uma coisa. Porque o time do Fluminense, ó, o Samuel jogou bem, o Manuel muito bem, o David Braz melhor ainda, o Cris Silva, nos últimos 3 jogos, desde que ele entrou no lugar do Iago, ele não está comprometendo. O Cris Silva tem uma vantagem em relação aos outros. Ele gosta de atacar. Isso, vamos falar a verdade. Se ele puder, ele vai além de fundo. É uma coisa, pelo menos alguma coisa ele tinha que ter a favor, né? O meio de campo ontem foi um meio de campo perfeito. O Wellington não é o que a gente quer, mas não jogou mal. O André acabou com o jogo. Aliás, sobre o André, uma coisa que a gente tem que falar. O André é muito nervosinho. Todo jogo o André faz uma falta e leva um cartão. Ou quando ele leva uma falta, ele quer brigar. Ontem ele quis sair na porrada depois de ter levado um cartão amarelo, porra. O André tem que... Alguém tem que conversar, o psicólogo, o Fernando Diniz, o Marcão. Vem cá, meu filho, vem cá. Fique um pouco mais calmo. Você pode prejudicar você e o time, porra. Ontem, no final do jogo, ele quis brigar com todo mundo porque levou uma falta, se levantou, saiu peitando. Cara, o que é isso? Você já estava com um cartão amarelo já?
Todo jogo o André faz ganha um cartão amarelo. A cada 2 jogos, com certeza, um ele ganha. É que nem o Felipe Melo. Então ele tem que ter calma, porque ele é um jogador muito importante para o meio de campo do Fluminense. Na posição dele, nós só temos ele, jogando bola mesmo, só ele. Então não pode, é que nem o Ganso. Ganso ontem, o Ganso não aparece, mas o Ganso desarma, o Ganso toca, o Ganso ele mostra para os outros jogadores do time para onde o cara tem que ir. Ele sai da marca, ele leva uma marcação com ele, abre espaço. Sabe, o Ganso é um jogador inteligentíssimo. A torcida que tem que ser um pouco mais inteligente para ver como ele é inteligente. O Arias não preciso falar também. Teve aquela falha que quis matar a bola bonitinho e perdeu a bola. No gol no terceiro gol deles. Mas jogou bem pra caramba. O Cano é aquilo. O Cano, meu amigo, ele chuta bigorna. Ele joga, tem uma bigorna aqui, tenta fazer o gol, ele chuta. Vou quebrar o pé, mas vou tentar fazer. E fez um golaço, vamos falar a verdade. Fez um gol, porque aquele gol de barriga foi meio estranho, né? Agora, o gol que ele fez, tem 2 coisas naquele gol. Foi um golaço, ele acertar de curva um voleio, porque ele bate com o lado do pé, a bola faz uma curva para fora. Um gol lindíssimo, mas lindíssimo. Mas antes do gol, eu acho, é porque não comentaram isso, eu acho que o Luiz Henrique levou pênalti. O Luiz Henrique ia subir e foi empurrado. É o que eu acho. Como não passaram devagar, ninguém comentou, e foi gol, ninguém falou mais nada. E no gol do Luiz Henrique, o Luiz Henrique ontem jogou pra caramba, 2 assistências, fez um gol. O Luiz Henrique ontem é o Luiz Henrique que a gente foi com raiva dele ter sido vendido. É o fim do mundo, né? O Mário tem que, antes de abrir janela, antes de fazer um leilão, como é um negociar, quem é que vai dar mais, olha, esse aqui tem o Liverpool tá entrando aqui, o Betis não tem grana. Não, vendeu rápido, escondido, de ninguém sabia, até hoje não recebeu a grana, esse que é o pior. Então, o Mário vai ter que prestar contas disso. O Cano, já falei, ele é espetacular. O Cano, por exemplo, me surpreendeu. Eu sou um daqueles camaradas que achava que o Cano não devia ter vindo. Mas vestiu a camisa do Fluminense e parece que faz parte do corpo dele. Porque quando eu falei que o Cano não devia ter vindo, o Cano era um cara já com idade. E se você for ver o retrospecto, o currículo do Cano, ele nunca jogou num grande time. Ele veio para o Vasco, na segunda divisão, e lá vamos trazer o Cano. Ó, graças a Deus, porque esse sucesso tal aquele cara que está no Santos, putz, tá morto. É ele e o Natan, são 2 coisas que não precisavam ter vindo. Esse que está no Santos e o Natan não devia ter vindo, muito caro. Com 500 mil reais por mês para um jogador que não produz nada. Então, mas o Cano veio e produziu. E teve uma grande chance, uma grande coisa para ele produzir. O Fred já estava parando, o Fred é um camarada espetacular, o Fred tem noção de que ele está parando mesmo. E o Fred já falou, olha, tem o Kennedy, não dá para acompanhar esses caras, eu estou subindo uma ladeira e eles estão correndo que nem os loucos. Então ele entrou no lugar do Fred e fez gols, isso é o mais importante. E vestiu a camisa do Fluminense como uma pele. E a torcida comprou o L dele e acabou. É um jogador que faz inveja a todo mundo aí no Brasil, o Cano. Então eu acho que o Fluminense está no caminho certo. Seria bom ter mais um elenco um pouco mais forte para poder aguentar o tranco, porque tem a Copa do Brasil contra o Cruzeiro, vai ser um jogo muito difícil. Para terminar, 2 coisas. O Ganso está fora porque fez uma falta boba para revidar. Uma falta que acho que foi o Cano que fez, ele não gostou, foi lá, deu um tranco no cara, levou um cartão amarelo e ele faz muita falta no jogo de final de semana agora. A gente não tem um cara que substitua ele. Para ser sincero, o cara que eu acho que faz a melhor função dele é o Nonato. Sem brincadeira. Nonato, para mim, jogaria no lugar do Ganso. Faria um meio de campo com o Wellington, que é o Wellington titular, o Wellington, André, Nonato e Arias. Queria falar só agora sobre público. Isso teve um debate muito grande desses últimos 3 dias sobre o público do Fluminense. Aí aparecem umas tabelas, ontem no Twitter apareceram várias tabelas mostrando o público, que em 2010 foi 23 mil pessoas. Olha, em 2010 mostraram uma tabela ontem de público do Fluminense. Em 2012, 23 mil pessoas. 2012, foi campeão brasileiro. Isso aí
É a média de público de todo o campo, dos 38 jogos. Porque a média de público do Fluminense, aí eu peguei isso aí ontem, peguei e coloquei o link. O Fluminense foi a pior média de público de um time campeão brasileiro, em 2012. Até a décima, até a décima, até a décima, até a 37ª rodada, quer dizer, faltava um jogo só contra o Cruzeiro aqui no Maracanã, que nós perdemos. Até aquela rodada, nossa média de público era menor que 13 mil no Engenhão. 13 mil. Ah, porque em 2010 teve um público, a média foi melhor do que 2012, por um motivo simples, o Maracanã ia ser fechado. E o Fluminense jogou todos os jogos, todos, no Maracanã. O Fluminense jogou com as cadeiras azuis, que era uma coisa muito confortável, por R$2. Todos os jogos a cadeira custava R$2. Então enchia, pô. Ah, então a média de 30 mil pessoas. Tinha. Porque a cadeira R$2, preço de geral. Aí para aí com a família, sem problema nenhum. Agora, logo depois, quando o Deco foi apresentado e fomos para o Engenhão, a média caiu para 8 mil pessoas. 7 mil pessoas. Então a torcida do Fluminense tem que cair na real. É um time que está se acovardando. Por exemplo, ontem eu ia ao Maracanã. Eu não fui porque hoje é aniversário do meu filho ia levar meu neto. Como ele é um garoto ainda de 7 anos e tem aula cedinho, aí meu filho falou, pai, meu presente de aniversário deixa para outro final de semana contra o Avaí, que aí a gente vai, o Thiaguinho vai comigo, a gente vamos todos. Tá bom. Isso aí foi por isso que eu não fui ao Maracanã ontem. Tô com vontade de ir contra o Cruzeiro também. Ou no meio da semana contra o... Não sei, meio de semana, o jogo é fora. Contra o Cruzeiro eu quero ir. E contra o Avaí eu também irei. Já está marcado, inclusive, com meu filho, com alguns amigos. Mas eu queria falar isso, eu queria falar do público, porque a torcida do Fluminense precisa se conscientizar. É claro, a diretoria tem que ajudar também fazendo um time decente, né? E esse plano de sócio é mais ou menos uma enrolação. E tem algumas coisas que baixou o custo, que vai aumentar o prejuízo. O Fluconomics faz muito bem essa análise, mostrando que o rombo vai aumentar. Falou, gente? Saudações tricolores, eu vou tentar agora, que eu troquei o computador, botei aquele HD SSD, então agora eu vou ter que tentar editar com um editor de texto que eu não conheço. Se eu não conseguir, eu vou botar esse vídeo do jeito que está. Pronto. Sem introdução, sem vinheta, sem nada. Falou? Saudações tricolores e um bom início de final de semana, que amanhã todo mundo seste.